E hoje eu e os meus colegas nós vamos falar um pouquinho sobre o Parque Ibirapuera, a história do parque e também vamos abordar, o nosso projeto que chama Ibira Consciente. Bom, para começar, eu irei dar um início bem breve sobre a história, do Parque Ibirapuera, que, bom, o Parque Ibirapuera, ele nem sempre foi um parque plano, arbóreo, como ele é hoje. O Parque Ibirapuera, ele era muito alagadiço, era um lugar muito difícil de se viver, Na época, uns 100 anos atrás, viviam ali naquela área onde hoje é o Parque Ibirapuera alguns povos indígenas e logo após eles também acabaram saindo de lá. Acredito que por conta de ter sido uma área muito alagadiça e uma área muito difícil ali, de se habitar. História do Parque Ibirapuera. Bom, em 1927, Manuel Lopes de Oliveira teve aí o projeto, a ideia de cultivar alguns eucaliptos australianos no solo que hoje nós temos o parque. Bom, essa ideia surgiu porque naquela área, naquele solo, era uma área muito alagadiça. Então, qual a ideia do manequinho? A ideia dele era cultivar então, esses eucaliptos aí australianos para que houvesse a extração de água e a taxa de umidade desse solo diminuísse mais. Nesse caso, ele também teve a ideia de plantar algumas sementes de plantas, ornamentais e também plantas exóticas naquela área. Nesse caso, então, o Manequinho Lopes, ele teve aí um sucesso, um significante sucesso nessa parte. E hoje nós temos o viveiro Manequinho Lopes, que se dá o nome dele, que é o nosso viveiro do Parque Ibirapuera, onde tem mais de 200 espécies aí, um acervo de 200 espécies de plantas diferentes, plantas paisagísticas e plantas para visitantes, dentro desse viveiro Manequinho Lopes. Um dos principais arquitetos desse parque foi Oscar Niemeyer, que teve aí a ideia de traduzir então o espírito da urbanização moderna deste parque, E hoje em dia nós temos também aí nesse parque Ibirapuera muitos tipos de atrações, como a Oca, nós temos também o Auditório Ibirapuera, nós temos também shows, temos também exposições de arte. Nós temos, então, o Museu da Arte Contemporânea, o Planetário. Então, todas essas atrações que nós temos no parque são de extremamente importância. Oi, meu nome é Michele Medeiros, eu estou aqui para falar um pouco sobre a história do Parque do Ibirapuera, um pouco sobre quando teve a origem do nome, vai ser bem breve. Bom, a área que constitui o parque hoje em dia, inicialmente era uma área que era uma região muito úmida e bem propensa a alagamentos, Foi daí então que surgiu o nome do Ibirapuera, que surgiu do tupi, que na língua do tupi significa árvore apodrecida. E a região onde é constituída o parque, antigamente era uma propriedade indígena, era uma aldeia que se estendia pelo bairro de Santo Amaro e que depois foi convertida em uma região de chacras e pastagens. E após, foi onde foi constituído e surgiu então o Parque do Ibirapuera. E a ideia surgiu, nos anos 20, 1920, quando até então o atual prefeito da cidade de São Paulo, José Pires, inspirado nas ideias dos grandes parques na região europeia e dos Estados Unidos também, teve essa ideia também de trazer para o Brasil um parque renomado, com uma área vasta, que tivesse também toda essa preservação de área, tanto de fauna e flora, e foi aí então que surgiu o Parque do Ibirapuera. Boa noite, gente. Meu nome é Sabrina. Vim aqui explicar parte do projeto do nosso grupo para vocês. O nome do nosso projeto se chama Ibira Consciente. Eu vou explicar um pouquinho mais ele para vocês, tá bom? Neste projeto, a gente visa conscientizar e ensinar as crianças e jovens a preservar o meio ambiente. Com dinâmicas rápidas e breves explicações sobre a fauna e a flora do parque, buscamos atividades que prendem a atenção do público, tanto jovem quanto adulto, mas com foco voltado ao público mais novo, pois crescendo com bons hábitos de cuidados, as próximas gerações podem se conscientizar também. Com atividades para todos os gostos, mostramos como a diversidade do parque é grande e cheia de riquezas que muitas vezes só encontramos em nosso país,
buscando valorizar essa fauna e essa flora brasileira. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é João Victor Santana de Souza e como vocês puderam ver aí que os meus colegas explicaram, né? O nosso trabalho é de suma importância, que ele tem o objetivo de poder apresentar e sensibilizar os mais jovens e os demais também com essa questão importantíssima da preservação, né, do nosso ecossistema, do nosso meio ambiente, que infelizmente, gente, nos últimos anos vem sendo bastante deteriorado, tanto por queimadas, o próprio desmatamento, a produção de lixo que a gente gera, né, e vai descartado de maneira errônea. Então, o nosso trabalho tem essa importância aí para poder despertar esse interesse maior e mostrar, né, que a gente tem que cuidar mesmo do nosso lar e através de dinâmicas envolvendo essa questão da saúde do meio ambiente, na apresentação de materiais também, que no nosso projeto tem, para poder gerar esse interesse maior e, né, para ensinar as futuras gerações para a gente poder preservar o nosso meio ambiente. É isso. Oi, tudo bem? Eu sou o Gustavo e eu vou citar algumas curiosidades sobre o Parque Ibirapuera. A primeira que eu vou falar é que o Ibira quase virou um aeroporto, mano. Quase virou um aeroporto. E em 1935, a VASP, que é a Aviação Aérea de São Paulo, lançou a ideia de aproveitar o espaço, que é um terreno vazio, né, muito grande e tudo mais, e é livre de neblina para construir o aeroporto, que é um campo seguro e tudo mais. Mais sorte que não foi pra frente, né? Outra curiosidade que eu quero contar é que em 1988, os operários que cavavam o que tornaria o complexo viário de Ayrton Senna sobre o Ibirapuera, a 23 metros de profundidade, eles retiravam 4 kg de cascalho roxo. No meio desse material foi encontrado 4/10 de grama de ouro. Aí todo mundo ficou surpreso, né? Porque não é normal encontrar ouro por aí. Então, chegamos aqui ao fim. A última curiosidade que eu queria contar aqui pra vocês é que o Ibira ele não é o maior de São Paulo, mas ele é o mais frequentado. Ele perde de tamanho para Anhanguera, que tem 9 milhões de metros quadrados, e o Ibira só tem 1,5. Mas não tem como, né? O Ibira é um campeão de visitação. Ele tem 150, chega a receber 150 mil de pessoas por final de semana. Aí fica difícil, né? É isso, gente. Obrigado.